Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com Diálogos com Dani. Queria passar alguns recados para você antes de apresentar o meu convidado hoje. Para você que nos segue aí pelo YouTube, é, avalie essa conversa, coloque o seu comentário. Para você que está pelo Spotify, queria que você avaliasse o nosso Spotify, de preferência com 5 estrelas. Bom, o meu convidado hoje, eu estou extremamente feliz, é um amigo. Ele é o Gustavo Vilela, na verdade, idealizador da Vileia Brand. Também queria dizer que ele é empreendedor, foi professor comigo na universidade, é uma pessoa que tem uma visão muito interessante, uma cabeça muito aberta em relação ao empreendedorismo, à questão de marketing, né, à nossa volta, e com certeza a nossa conversa vai ser muito prazerosa. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada por aceitar o convite. Eu é que agradeço pelo convite, Estou muito feliz. Eu fico feliz não só pelo convite, mas pela oportunidade de estar contigo também, depois de alguns anos, em que a gente não se encontrava. A gente estava conversando várias coisas aqui fora do ar. Aliás, eu quero, na verdade, já colocar. Eu ganhei esses 2 livros do Gustavo, não é? Ele sabe que adora, então um deles é Posicionamento, A Batalha por Sua Mente, né? O primeiro e mais importante livro de marketing de todos os tempos. Esse tem um quê de marketing na capa que é digno dos autores. Exatamente. Não é uma novidade, é um livro antigo até, do final da década de 70, mas ele é muito atual. Sempre, né? Ainda mais prefácio de Kotler, não dá para não ser atual. E Subliminar, esse aqui eu não conhecia, que fala sobre como o inconsciente influencia nossas vidas. Muitíssimo obrigada. Imagina, isso é um prazer. Pela gentileza. Querido, vamos começar do começo. A gente tem muita coisa aqui para falar, então a gente estava falando fora do ar, eu queria que você começasse a contar um pouco a sua jornada de empreendedorismo, o que é, na sua visão hoje, você construiu uma empresa que ela está muito pautada nas nuances de marketing, né, para auxiliar outras empresas. Mas a sua visão hoje, qual que é o principal ou os principais desafios do empreendedor? Dani, os principais desafios do empreendedor, apesar de nós estarmos em pleno século XXI, 2024, eles são muito mais sutis do que a era da tecnologia traz para a gente, do que os desafios que a tecnologia nos traz, do que o dinamismo no mercado nos traz. Para mim, o grande desafio do empreendedor é a condição de entender que existem especialidades dentro do empreendedorismo que precisam ser tratadas como tal. Uhum. Que o empreendedorismo tem sutilezas que fazem com que você precise depender de pessoas, Uhum. de programas, de estruturas que fazem muito sentido a médio e longo prazo. Tá. E a própria definição de médio e longo prazo faz muito efeito sobre isso, né? Então, citamos o exemplo, por exemplo, hoje um empreendedor ele, assina um serviço de contabilidade online que vai cuidar da maior parte das necessidades dele. Tá. Mas ele sabe quais são as necessidades dele. Ele tem condição de, entendendo a categoria da empresa, a forma como ele vem instituindo esse projeto, ele entende se efetivamente esse serviço online é capaz de atender todas essas expressões, todas essas nuances. Uhum. Há 10 anos atrás, o Google não cobrava para que você tivesse o seu próprio domínio, tivesse a sua... Exatamente. A sua empresa tiver... No caso lá, nós temos o @vileia.com.br, é um serviço que está atrelado ao Gmail. Ele é pago. Há 10 anos atrás ele não era pago. A maior parte dos empreendedores olha para isso e fala assim, poxa, 20, 30, 40 reais por mês? Fala, é caro. Mas é o e-mail. É importante, é um canal. E é lógico, a gente está falando de e-mail, a gente está falando de contabilidade, a gente está falando de RH, a gente está falando de recrutamento, a gente está falando de treinamento, marketing, uma série de outras especialidades dentro do projeto do empreendedorismo, que se você começa a tratar tudo como uma
conta gratuita, conta paga, né? Uma assinatura como a do YouTube, como do Spotify, como de outros serviços de streaming, você não está empreendendo, na verdade. Você está criando algumas barreiras e essas barreiras não foram calculadas e aí a gente volta para aquela situação que é raiz. Você não tem um plano de negócios, você tem uma ideia. Então, ótimo. Para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, qual que é a diferença? Então, a gente estava até falando um pouquinho fora do ar, de que atualmente, por circunstâncias, vamos falar do nosso país, do Brasil, existem muitas pessoas empreendendo ou chegando nessa área de empreendedorismo, muitas delas sem formações, né? Sim. De mercado, o que quer que seja, ou que nunca fez um recrutamento e seleção na vida, vamos colocar dessa forma, e estão aí, né? Exato. Como é que você pode explicar para todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo, qual que é a diferença de uma ideia e de um plano de negócios? As pessoas empreendem basicamente por 3 razões. Primeiro, elas têm algum tipo de facilidade, alguma habilidade com aquilo que elas vão desenvolver. Tá. Elas têm uma paixão, e quando a gente fala de paixão, não existe razão específica nisso. Certo. Ou aquela escolha paga bem. Tá. Tem perspectiva de pagar bem. Ela faz movida especificamente pelo resultado financeiro. Tá. Essas são as 3 vias principais. Nas 3 vias existe uma ideia. Tá. A ideia não necessariamente se configura como uma oportunidade. E uma oportunidade, para que seja efetivamente rentável, ela precisa de um plano. Então, essa é a escada. Eu começo com a ideia. Então, qual é a minha ideia? Eu vou começar vamos pensar num empreendimento, já que a gente tem os livros aqui. Tá. Eu vou escrever um livro. Certo. É um empreendimento. É um empreendimento, Então, sim. é uma ideia. Quando é que isso se torna uma oportunidade? Quando eu resolvo algum problema de um grupo de pessoas a partir do resultado da minha ideia. Então, eu quero escrever um livro sobre um determinado assunto e esse assunto pode resolver problemas que são carregados por muito tempo por pessoas que ainda não encontraram isso daqui. Legal, eu tenho uma oportunidade. Agora, como é que eu vou organizar isso de uma maneira planificada? Quanto tempo por dia eu tenho para escrever? Quanto tempo eu tenho para raciocinar sobre a ideia? Depois para desenvolver, para pesquisa, para redação, para revisão, para validação, para passar isso para alguns colegas que eu confie, que tenham condição de fazer isso, para buscar uma editora, fazer com que essa editora efetivamente se interesse pelo meu projeto, superar as barreiras do modismo, da tendência e efetivamente lançar esse livro. Depois do lançamento, fazer com que ele se torne público, divulgar esse livro, fazer com que ele se torne vendável, pensar no preço. Como é que eu vou calcular o preço desse livro aqui? Porque eu dediquei 1 ano, 2 anos, 3 anos a escrever. Quanto que eu abri de mão de tempo produtivo para fazer esse projeto? Então, estou usando o exemplo do livro, mas ele poderia ser de uma empresa, um produto. Sim. Exatamente. Essa planificação é muito ruim no Brasil como um todo. Tá. Nós vivemos numa bolha. Nós em Campinas, estado de São Paulo, até crescendo um pouco mais essa bolha, região sudeste, né? Nós temos, e aí, logicamente, os grandes, existem as bolhas dentro dessas regiões. Dentro dessas bolhas, o acesso à informação para um plano de negócio, entidades que te ajudam nesse processo, elas estão disponíveis. Mas a frequência com a qual esse suposto empreendedor passa por cima disso e vai direto montado na própria paixão, faz com que a gente tenha um índice de quebra, de fechamento de empresa nos 2 primeiros anos enorme. E a gente joga para aquela situação, né? O Brasil é o país de empreendedor. Sim, de empreendedores que quebram. Nós poderíamos ter 30% do nível de abertura de empresas que a gente tem, se a gente tivesse uma vitalidade dessas empresas pelo menos 50% maior do que existe hoje. A gente seria um país muito mais empreendedor do que com todas essas que abrem e todas essas que fecham. Eu vou pegar 2 coisas aqui, que minha cabeça já foi longe. Separa. Me ajuda aí, ó.
Então, primeira coisa que você falou, que eu acho bem interessante isso, e isso precisa ficar claro que as pessoas às vezes acham assim, eu vou ser empreendedora, eu posso fazer meu próprio horário. Eu entro a hora que eu quero e eu saio a hora que eu quero. E aí você falou agora do exemplo que você deu no livro de renúncias. Sim. Quando a gente sai para empreender, seja em qualquer área, qualquer tamanho que sejamos, a gente faz muita renúncia. Faz. Só que na cabeça das pessoas que sempre geralmente foram CLT, Sim. né? Não, você não precisa fazer renúncia nenhuma. Isso é um estigma, Não né? é? Chega até a ser paradoxal, porque Isso. se efetivamente você está empreendendo, porque você tem fé naquela ideia que se configurou uma oportunidade, até Sim, né, claro. colocando como rito normal, Sim. chegou até o plano de negócio e continua fiel àquilo, você já tem uma paixão desenvolvida, não uma paixão instaurada. Você não colocou a paixão lá atrás e falou assim, eu vou fazer de qualquer jeito. Certo, Né? Eu isso. tenho uma parede para quebrar, eu vou quebrar com a cabeça. Não é isso. Não é isso. Você viu que tinha uma parede, você planejou para ter as ferramentas corretas para quebrar essa parede. Então, você desenvolveu paixão para aquele negócio. É muito natural que isso tome praticamente todo o seu tempo. Exato. E você faz com prazer, você faz com gosto. Você, inclusive, cria uma dificuldade no dia a dia, né, das pessoas, que é separar o trabalho da vida pessoal. Mas, em geral, essas pessoas que chegam nesse ponto, elas lidam muito bem com isso. Elas não trazem isso para uma camada de estresse. Uhum. A camada de estresse surge muito frequentemente quando você imagina lá atrás que agora eu não tenho chefe, e porque eu não tenho chefe, eu posso fazer meu horário. O seu horário, na verdade, quem vai fazer é a pessoa que está tendo um problema resolvido. Exatamente. É a urgência. É o mercado, porque se o seu concorrente entrega o produto ou o serviço em 2 dias e você vai entregar em 3, você está fora. Exato. A gente tinha uma realidade na universidade, né? Entrega de trabalho. Isso. Você põe prazo. Exato. O aluno vem 2 dias depois e fala assim, eu não consegui, eu tive um problema, etc. Legal, você determinou que foram 60 dias para entregar até aquela data. Passaram-se 2 dias para alguém entregar aquilo. E eu era, assim, cruel, carrasco com isso, porque eu queria muito que você... Lembro, você também era, mas onde é que estava a lição nisso? Prazo é entrega. Né? Um bolo de aniversário muito bem confeitado, com a velinha acesa 2 dias depois do meu aniversário, não é um bolo de aniversário. Exatamente. Eu perdi o momento. Perdeu o timing. Exato. Mas você não corrigiu tudo. Não corrigi, mas se você não aprender que o prazo é importante aqui, eu não sei mais qual é o meu papel como professor. Exatamente. Então, dessa vez, você vai ficar com essa nota, na próxima, você me entrega antes. Perfeito. E aí, outra coisa que a gente estava falando fora do ar, mas eu quero que você repita aqui, porque eu acho que isso é muito importante para muita gente. E aí, a gente está falando aqui principalmente da questão de gestão de pessoas, e nós estamos falando de recrutamento e seleção. A gente até falou. Sim. No nosso início da nossa vida profissional, seja ela de que maneira foi, era obviamente importantíssima a graduação e uma experiência aqui e acolá, ela não era tão relevante. Sim. Vamos colocar dessa forma, Sim. né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a graduação não é algo, vamos falar assim, que vai diferenciar. Hoje em dia, se a gente pensar em termos de acadêmicos, a pós-graduação ela é uma exigência... É o sine qua non. Sine qua non. Sim. Ponto. A graduação já parte do pressuposto que você precisa ter. Exato. No nosso tempo, era o ensino médio. Sim. Né? Hoje, não. Graduação. Ponto final, acabou. A partir daí, é a pós-graduação. Sim. Né? Mas você estava falando, eu queria que você repetisse, que hoje em dia não é mais aquela entrevista de ver o seu currículo de habilidades técnicas. Nós estamos falando aqui de soft skills, a gente está falando sobre as habilidades socioemocionais. Sim. As experiências que você já teve fora do trabalho, fora da academia. Sim.
E você colocou muito bem, e eu já te passo a palavra, você falou assim, Dani, eu não quero saber, eu não vou perguntar a questão de religião para saber de que religião, eu quero saber a experiência dela, a vivência dela. Sim. Fala um pouco sobre isso. Você citou a religião, né? Eu citei política também, citei também... a gente tem vieses, e esses vieses eles fazem parte da diversidade das pessoas. Sim. A diversidade das pessoas é extremamente importante no ambiente corporativo, porque, principalmente em negócios que são debruçados na necessidade de pessoas, se a gente não tem diversidade para entender como múltiplos indivíduos se comportam, a gente não tem condição de personalizar soluções, a gente não tem condição de ser empático com aquilo que nos é demandado. É lógico, existem carreiras que são extremamente técnicas e nas carreiras técnicas eu tenho os hard skills que são desenvolvidos especificamente para aquilo. Então, sou técnico de microfone, especificamente de microfone, se cair algum na minha mão que eu não saiba resolver, isso vai me instigar a aprender, mas assim, tô fazendo, essa é a minha especialidade. Hoje, a maior parte dos negócios, eles estão debruçados na necessidade das pessoas. Mas você está falando de empreendimento imobiliário. Claro, pessoas moram. Nós estamos falando de transportes. Pessoas precisam ir e vir ou receber as suas encomendas, etc. Estamos falando de educação. É exatamente sobre isso que a gente está batendo, né? Essa é a tecla que a gente está batendo na mesa. A conversa que a gente teve aqui um pouquinho antes, ela foi derivada de uma que eu estava tendo com a minha esposa há algumas semanas atrás, onde a gente estava discutindo como é importante o tamanho da janela das pessoas, né? Como é importante que as pessoas sejam capazes de utilizar as experiências que a vida oferece para que aquilo gere aprendizado. Isso não significa, poxa, minhas viagens, eu fui para Poços de Caldas, eu fui para Paris. Nós estamos falando de realidades completamente diferentes. Exatamente, isso. Mas eu consigo extrair experiências válidas tanto de uma quanto de outra. Exatamente. E esta primeira viagem mais local, para o interior, para o sul de Minas Gerais, para o interior do Rio de Janeiro, para o litoral de São Paulo, ela tem condição de alimentar em mim uma chama de aprendizado a respeito. Mas será que toda praia é assim? Será que o comportamento das pessoas na praia sempre é assim? E isso, estou citando praia, né? Mas isso faz com que a pessoa comece a despertar um nível de curiosidade e essa curiosidade atraia a informação, faça com que a busca de conhecimento realmente aconteça e abre perspectiva. E a partir da abertura das perspectivas, você se torna uma pessoa mais interessante. Pessoas interessantes são pessoas mais interessadas. E essas pessoas interessadas têm mais condição de performar melhor em uma carreira, CLT, autônoma, empreendedora, não importa, do que aquele cara que está fechado dentro de uma definição de trabalho tradicional, de trabalho puro. E aí o que você está falando é muito interessante, porque a gente começa a perceber que muitas pessoas, vou colocar dessa forma, não, entre aspas, não despertaram para isso. Sim. Então, vamos falar de uma coisa assim, olha, a ida ao Museu do Ipiranga, em São Sim. Paulo, por exemplo, né? Olha, fui ao Museu do Ipiranga, ele foi reformado recentemente, tem a história do Brasil ali, enfim, aquilo abre a sua cabeça para quem nunca foi ao museu, né? Então, é isso que eu estou colocando aqui. E é o que você falou, independente da experiência, mas você precisa ver o que você vai absorver e transformar dentro de você, primeiro como experiência pessoal, Sim. E depois disso, o que eu posso usar no meu dia a dia profissional. Sim. Né? Independente de onde eu esteja, como você disse. Exato. Você está certíssima nesse ponto, Dani. Não especificamente no ponto, mas assim, ele é uma situação da qualidade das perguntas que você se faz. Isso. Não é a resposta. É isso. É a pergunta. É a pergunta. Vamos ao Museu do Ipiranga? Vamos. É simples eu aceitar isso. E concordar. Mas Sim. assim, o que vai se passar na cabeça da maior parte das pessoas que recebem esse convite?
Para quê? Ai, ótimo. Chegou, isso mesmo, isso. Por que que eu vou? Isso. O que qual tem a lá? razão? Isso, É gratuito? isso. É pago? Isso. O que eu vou ver? O que é diferente? Tem uma baleia? Baleia eu não vejo o tempo todo. Baleia é interessante. Tem baleias em aquários em São Paulo, mas enfim, não é o caso. É uma viagem, é uma visita que traz para você informação, traz para você conhecimento, traz um pouco da história do Brasil. Ah, mas o Brasil não tem uma história. Não estamos falando da qualidade da história, da exato. profundidade da história, das versões da história. Isso. A gente está falando da possibilidade de você ir até lá e você absorver alguma coisa. E isso talvez nem impacte na razão pela qual o Museu do Ipiranga existe, mas impacta na forma como você vai lidar com um funcionário, ou com um colega de trabalho, ou com uma pessoa que você tem relacionamento, com base, de repente, numa experiência, em algo que aconteceu e está relatado historicamente lá. Isso te gera curiosidade, fala, mas por que ele agiu dessa forma? É uma técnica? É uma forma de agir? A pergunta certa cria uma míriade de diversas outras perguntas na sequência, e é essa inconstância, essa perseguição de curiosidade, esse espírito de curiosidade que faz com que as pessoas realmente se sintam confortáveis com a falta de estagnação, com o fato de conseguir deixar a sua zona de conforto. Exato. Eu não paro, né? Minha esposa fala isso, minha mãe fala isso, eu não paro. Então, sentei no sofá, dei aquela respirada, pego o celular, dá uma olhada, final de semana, não tem nada para fazer, o Lucas está brincando com as crianças, eu poderia ligar a TV, assistir alguma coisa, eu viro e falar, vou mexer no jardim. Vou lavar o carro. É ordinário, é pequeno, mas assim, sim. É uma coisa que eu tenho dentro de mim, é um comportamento, é uma atitude, não sei o que isso vai trazer, mas a cabeça não para. Nem por isso eu tenho problemas com sono, eu durmo super bem, nem por isso eu tenho problemas de foco, quando eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo, eu realmente tenho condição de avançar e me aprofundar. Mas eu, hoje, com uma certa experiência, olho para trás e falo, poxa, eu acho que eu fiz meia dúzia de perguntas certas no momento adequado que me tiraram de zonas de conforto. Perfeito. E me trouxeram a um ponto onde eu posso, de alguma forma, contribuir com uma opinião para, quem sabe, inspirar outras pessoas a pensar mais ou menos da mesma forma ou fazer com que essas pessoas não pensem da mesma forma, porque esse é o bonito de fazer a pergunta, né? Isso mas eu acho que ela está muito vinculada a isso, a fazer as perguntas certas. Como empreendedor, como é que eu posso fazer as perguntas certas? Eu acho que você precisa, como empreendedor, levar em consideração aquilo que é feito no ambiente onde você quer se instalar. Tá. Existe um outro livro desse mesmo autor, do Al Ries, Tá. de 2005, talvez. Tá. Ele se chama A Origem das Marcas. Tá. Ele e a filha dele escreveram sobre... Eles fizeram um livro brilhante, que hoje tem alguns buracos, porque o futuro agiu sobre o livro. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram A Origem das Espécies, de Darwin, e criaram um paralelo com marcas. Tá. Então ele disse, olha, marcas não convergem. Você não cruza um tigre e um leão e dá alguma coisa fértil. Dá um animal estéril, inclusive esquisito, e que, eventualmente, ele tem uma duração, né? Uma durabilidade, uma vitalidade reduzida. Então, marcas não convergem. Dá errado. O rádio, o relógio, dá errado. O telefone com câmera, naquela época ele dizia, dá errado. Um tablet... dá errado, porque é um computador de mão, dá errado. Só que isso, lembrando, 2005. 2005, exatamente. O futuro agiu sobre esse processo no sentido de que em 2009, 2008, na verdade, a Apple lança o iPad, que é um tablet. Exato. Que deu muito certo e que dá muito certo ainda. Mas qual foi o diferenciador? Por que ali eu tive uma convergência e ela foi interessante? Eu tinha internet Wi-Fi. Em 2001, o Wi-Fi era muito incipiente. A própria internet era, né? A internet era incipiente. Então, para que eu tenho um computador leve, portátil, que é uma tela tátil,
Se eu preciso espetar ele num cabo para funcionar, é a mesma coisa que eu ligar na Exatamente, tomada. isso. Não fazia sentido. Depois o tempo foi, com a evolução da tecnologia, ele foi se tornando mais viável. Então, o celular com câmera, né? A câmera era um artifício. Você não tirava fotos com o celular Não, nos idos dos anos 2000 e não. poucos e substituíam aquela Cybershot Sony que tinha Exato. 3,5 megapixels. Era um negócio espetacular. Hoje, 3,5 megapixels é a câmera na transmissão ao vivo. Então, ele evoluiu para que trouxesse essa qualificação. E aí vem esse ponto da pergunta que você fez. Aham. Qual é a pergunta, né? Como empreendedor, o que a Quais são as pessoa... perguntas, Quais né, são a essas pessoa, perguntas? exato. Como o mercado age hoje? E o que é que esse mercado resolve? Ah. Né? A pessoa que compra uma furadeira, ela está comprando uma furadeira por prazer? Não, ela precisa de buracos, esses buracos vão estar na parede. Se tivesse Sim. uma outra forma de fazer isso, venderia um outro tipo de produto. Exato. Em 2006, 2007, 2005 até, quando começam as pesquisas do iPad, a Apple não saiu para as pessoas perguntando o que você gostaria em um computador. As pessoas iam responder, eu quero uma tela maior, eu quero uma bateria mais durável, eu quero um startup mais rápido. Eles divergem. Eles criam um negócio que não é um computador, mas também não é um telefone. Na verdade, naquela época, a gente nem pensava no telefone como sendo um iPhone, um Galaxy, alguma coisa assim. Então, ele diverge, e eles têm ali uma percepção importantíssima, por conta dessas perguntas, de que o caso não é ter um novo modelo de computador, mas é resolver um problema de conectividade das pessoas. Então, as pessoas hoje compram gasolina porque os carros rodam a gasolina. Hoje, muitos deles, a energia elétrica. Exato. O futuro está na energia elétrica? Será que está no hidrogênio? Será que está em outras fontes de combustíveis? Então, eu tenho data para esse mercado. Como é que eu empreendo nessa área? Uhum. Pense em alguns anos antes, pense no que acontece no passado e pense no problema que é resolvido hoje. Existe uma outra forma de você resolver esse problema? Se você encontra um sim aqui, parabéns, você encontrou inovação. Perfeito. E é sobre a inovação que você deposita os melhores esforços. Mas a condição de encontrar é rara. Então, aí, veja só. Perfeita a explicação sobre inovação. É por aí. Eu acho que nunca alguém explicou tão didaticamente, de forma simples, o que é. Eu vou te apresentar umas pessoas que explicam bem melhor, elas vão bem mais profundamente. Mas, por exemplo, há muitas pessoas que ficam ali buscando as respostas no passado, Sim, né? de fato. Fazendo mais do mesmo Sim. e não colocando nenhum tipo de inovação. Mas aí eu faço uma outra pergunta para você. Tá, então vamos supor, eu sou aquele empreendedor que fiz as perguntas certas, que encontrei ali o ponto de inovação para o meu produto ou meu serviço. Como é que eu faço? Porque acho que isso é muito importante, as pessoas se confundem aí. Como é que eu vou me posicionar no mercado, né, enquanto mercado mesmo, Sim. e enquanto realmente aos meus consumidores, clientes, etc. e tal. Porque eu me lembro, até vou dar aqui, e eu acho que esse, para mim, foi um divisor de águas. O Oceano Azul, o livro. Tá, o livro. Né? Então, isso há 25 anos atrás, praticamente, quando ele foi lançado, aquilo era muito latente para nós na época, porque você tem que sair daquele oceano vermelho, onde todo mundo se mata por alguma coisa, Sim, e descobrir a inovação, sem dúvida. e ir para lá. Sabendo que na hora que você vai para lá, esse pessoal também vai migrar para lá. Sim. E aí, o seu ponto de virada é descobrir uma outra inovação e assim por diante. É o efeito pioneirismo. Exatamente. Sim. Mas aí é o seguinte, eu, enquanto pioneiro ou não, como é que eu faço para me posicionar em relação ao mercado e em relação ao meu consumidor? Quais Vamos perguntas, quebrar. talvez? Vamos quebrar. Então, vamos quebrar. Primeiro, a questão do pioneiro, ela fala muito com a tua
pergunta a respeito com aquela colocação, né, a respeito agora que eu sou empresário, eu não sou mais CLT, eu tenho chefe, tenho liberdade. Isso, Se você é pioneiro, inclusive, você tem menos liberdade ainda, porque a partir do momento que você fizer diferente e encontrar um nicho melhor, um segmento melhor para você, menos disputado, pode ter certeza que vem um monte de outros tubarões atrás e você vai ter muito problema. Mas ainda assim é melhor do que você tentar encontrar um pedaço de carne naquele oceano vermelho que era definido lá no livro originalmente. Você tem, inclusive, condição de olhar só para o passado e se instalar naquele oceano vermelho. E ficar ali? Sim, a Oxo fez isso. Verdade. A loja de conveniência dos postos de combustíveis tem todas as coisas que as Oxos têm. Verdade. Os mini mercados dia, os mercadinhos do Extra, né, aqueles mercados de bairro, tem muitas dessas coisas também. A Oxo capilarizou o acesso a produtos de necessidade, aquilo que hoje em dia a gente tem muito em condomínio, né? Você não sai do condomínio, vai até a lojinha, o supermercadinho está ali dentro, você resolve, poxa, faltou um produto tal para a receita que eu estou fazendo. Resolve, fácil. Isso. Ninguém vai fazer compra do mês, ninguém vai fazer compra da semana, vai comprar meia dúzia de itens. É o tipo de negócio onde a sacola, o cliente sai com uma sacola, dificilmente ele vai sair com mais do que aquilo, ele resolve um problema específico. Eles se instalaram num oceano vermelho, de margens muito pequenas, de problemas muito grandes, mas assim, eles vieram com tudo. Eles vieram para quebrar o mini mercado, eles vieram para quebrar a vendinha do bairro, eles vieram para quebrar a quitanda, eles vieram para quebrar o hortifruti pequeno. Não declaradamente, eles não tornaram essas empresas, essas pessoas, esses empresários seus inimigos. Eles olharam para aquele processo e falaram assim, eu consigo ganhar dinheiro com isso daqui, eu tenho a estrutura e eu vou fazer isso. Resolvido. Eles vieram para cima. Então, onde é que a gente consegue perseguir posicionamento? Num nível estratégico. Tá. Esse é o ponto onde a gente efetivamente considera o posicionamento como uma alternativa eficiente dentro do conjunto de estratégias de marketing que faz com que você considere origem e destino do teu empreendimento, disponibilidade e capacidade de conhecimento e técnica que você traz e potencial de performance. Tá? Quanto de mercado efetivamente eu tenho que conquistar para que ele tenha a atração ideal, que eu consiga estabelecer as minhas margens de maneira equilibrada e fazer com que haja prosperidade nessa minha ideia. Com relação a clientes, as situações são práticas, elas são mais práticas, as pessoas têm uma certa habilidade em enxergar e fazer uma certa segmentação de clientes. Com relação à concorrência, isso não é tão claro. É engraçado até, né? Porque deveria ser o contrário. Exatamente. Estima-se que isso seja o contrário. A maior parte das ideias dos empreendedores, elas são simples. Elas não são ideias tão rebuscadas. Elas não fazem grandes viradas no mercado. Não são muito complexas, assim, né? Elas não são iFoods. Por quê? Porque o iFood lá atrás, ele não declarou guerra aos entregadores nem aos restaurantes. Eles facilitaram a vida de quem pede para que o entregador tivesse mais entregas e o restaurante tivesse mais produção. Mas as taxas... Não estamos discutindo isso. Exatamente. Estamos falando especificamente da ideia e da inovação. Isso foi disruptivo. O Quinto Andar, com André Pena e outros empreendedores lá atrás, olharam para o negócio imobiliário e falaram assim, é do mesmo jeito desde sempre, tem as barreiras, as proteções aqui, eu acho que tem muita gente descontente que gostaria de fazer isso diferente. Trouxeram essa alternativa. A Uber, 99, a gente pode fazer uma lista. Exatamente. Não é o caso. Mas o que há de uníssono em todas elas são grandes movimentos, são grandes empreitadas, mexem com toda uma cultura. A maior parte das ideias dos empreendedores não tem essa pretensão de mudar a cultura. Elas se espelham na janela, na vivência que o cara tem, que a pessoa tem. Então, eu sou filho de empresários, por exemplo. Minha mãe e meu pai tiveram seus negócios. O meu negócio não tem absolutamente nada a ver com o negócio que os meus pais tiveram. Mas... foram o suficientes para mim, esses empreendimentos deles, essas experiências deles, foram o suficientes para colocar em mim essa situação do tipo, eu quero perseguir isso, e eu quero ser muito bom nisso, e eu quero que isso tenha vitalidade.
é uma ideia muito fixa para mim lá em 2002, Tá. quando a Vileia surge. É uma ideia muito fixa para mim hoje, em 2024, com 22 anos de empresa. Eu quero que... E mais, enquanto eu resolvo problemas de outras empresas, de multinacionais, de grandes negócios, de outros profissionais, eu quero que as pessoas que estejam comigo nessa jornada sejam pessoas muito especiais. Sejam pessoas que olham para isso daqui e veem valor. Eu quero que isso seja impactante para essas pessoas. Eu quero que elas valorizem. Tanto que, assim, tenho histórico de ex-colaboradores, ex-funcionários. Eu não tenho uma definição ideal de termo, Aham. porque, na maior parte das vezes, a gente se torna muito próximo, se torna até muito amigo. Eu tenho histórico de gente muito boa que olha para trás e fala, poxa, que legal que foi isso. Eu uso o mesmo sistema de organização das pastas que vocês usavam lá atrás. Eu aprendi tudo isso, isso me ajudou a chegar até aqui. E eu olho para as pessoas que estão hoje, né, 22 anos, quanta gente já passou pela empresa, eu crio meus planos, né? Eu crio minhas expectativas assim para que eles tenham essa perspectiva. Então, veja, lá atrás, a questão do posicionamento como cliente, a posição e a questão do posicionamento como mercado, elas são preocupações estruturais, mas as preocupações mais preementes, elas são do dia a dia. Elas levam em consideração o fazer bem, fazer direito aquilo que vai deixar esse conjunto satisfeito e que vai criar algum terror nesse conjunto. Vai me dar capacidade de competição diferenciada junto a esse grupo e vai me dar aceitação e admiração junto a esse grupo. Eu acho que talvez aqui a gente tenha um equilíbrio. E é esse equilíbrio que precisaria ser perseguido pelo empresário. Mas, pela própria beleza do processo de empreendedorismo, isso vem com o tempo. Com a bagagem, né? A bagagem que você está falando, eu acho que nós estamos aqui também muito pautado, que eu acho que você colocou de forma bem latente, e é por isso, né? Na verdade, o empreendedor hoje, seja ele de que tamanho seja, ele precisa estar focado na experiência que ele quer levar para o seu cliente. Porque tudo é a partir da experiência. Sim, sem dúvida. Não é? Especialmente em prestação de serviços. Especialmente, exatamente, porque você vai ficar com aquela sensação. E existe uma expectativa das pessoas de mínimo. Isso. E você cumpre o mínimo, mas você não recebe, você não percebe do teu cliente que isso foi extraordinário. Isso precisa vir como parte do aprendizado. Se não foi extraordinário, você é substituível. Essa possibilidade, assim, você atendeu, deu certo? Legal. O que você tem de diferenciação? E a diferenciação fala muito alto com relação ao posicionamento, porque ela faz com que você seja desejável e contratável em novas instâncias. Mas se aquilo não foi extraordinário, sob a experiência de quem desejava aquilo, ele foi ordinário. Sendo ordinário, eu consigo um substituto no mercado. Esse substituto no mercado pode não ser o seu concorrente direto, pode ser uma nova tecnologia, pode ser algo que vai trabalhar com a questão de disrupção daquelas pessoas. Mas é ali que é um ponto. Esse é um ponto onde esse empresário, onde esse empreendedor precisa extrair uma lição e falar: legal, eu não preciso ser espetacular todas as vezes, mas eu preciso ter pílulas de experiências sensacionais, porque essas pílulas aqui me movem a continuar perseguindo aquela baíazinha onde a água é azul e eu não tenho aquela carnificina do Oceano Azul. Do Oceano Vermelho, no livro do Oceano Azul. Não, fabuloso. Porque são seus olhos. Não é. É fabuloso, porque... Por isso que eu te chamei aqui, por conta disso. Porque é uma forma, veja, uma forma didática de se explicar. Eu sou mestre do exemplo ruim. E os meus exemplos ruins, eles ajudam muito a entender. Eu fazia isso frequentemente nas aulas e quando eu digo ruim, é assim, é o exemplo bobo.
Não, então, mas veja, porque na verdade é o que fica mais fácil de você visualizar. Sim, Porque se você dá uma complexidade muito grande, é o que a gente falava antes. Nós temos um problema de educação no Brasil sim, seríssimo. sim. Então, não adianta a gente usar uma linguagem mais rebuscada ou complexa que o outro não vai entender. Não, não vai. É a mesma coisa que aqui a gente começar a falar sobre teoria, teoria, teoria. Sim. Tá, eu e você entendemos, mas quem está nos assistindo vai entender que nós estamos falando? Sim. E essa é uma relação importante que a gente estabelece fazendo ponte para o posicionamento. Porque a Isso. partir do momento que a gente facilita o discurso para atrair, a gente também precisa ser zeloso, ser cuidadoso, com o fato de que a gente não pode reduzir tanto esse discurso a ponto de desnaturar o produto, o serviço, aquilo que a gente quer fazer. Aham. Então, não posso facilitar tanto a ponto de não haver desafio. Porque senão eu estou jogando contra a própria teoria, o próprio Sim, conjunto. claro. Né? Então, eu tô fast foodizando demais aquele trabalho que é um trabalho que merece o crédito necessário, né? A sua expressão adequada. Zelar por isso, zerar por esse impedimento, né, de uma ruptura sobre essa expectativa, é tão importante para te posicionar entre aqueles que desejam, entre aqueles que você efetivamente quer atingir, quanto entre aqueles que você não deseja atingir, como empresário. Sim. Empresa pressupõe que ela precisa ser lucrativa. Exato. Não podemos dourar essa pílula de outra maneira. Exatamente. Achar, nossa, mas a empresa veio porque quer... Não, não quer nada. Ela quer ser lucrativa, Ela quer ser lucrativa. né? Esse sempre vai ser... Essa é uma briga, inclusive, que aparecia muito nos TCCs, né? Nossa, Nos trabalhos de conclusão de exatamente. curso. Alguns alunos não entendiam o que é Alguns empresa. professores não entendiam isso. Bom, isso. Vamos falar o português. Vamos começar o Vamos- sincericídio, né? Vamos começar. Chegava um ponto que havia o questionamento, o grupo, né, fazia a apresentação ali do seu projeto, do seu plano de negócios, e aí uma professora, enfim, olha, eu gostei da tua declaração de visão, mas você não fala ali que o negócio precisa ser lucrativo. Nessa hora me bate aquele negócio. Eu orientei para que não precisasse colocar aquilo. Porque já é um pressuposto. É um pressuposto. E se essa é uma declaração de missão que eu preciso levar para outras pessoas, para fora, inclusive fora do meu ambiente empresarial, talvez as pessoas lá de fora interpretem isso de uma maneira que enviesada. Sim, sim. Eu não preciso. Sinceramente, eu não preciso declarar aquilo. Se eu empreendi, eu quero rentabilidade, eu quero lucro, eu quero performance, eu quero fazer com que isso traga prosperidade. Para mim, para os meus colaboradores, para o meu entorno, eu quero que o meu setor melhore. Ah, mas você não tem... qual que é? Por que você está falando isso? Mas e a concorrência? Cara, se a concorrência melhorar, Tá melhora ótimo. para mim. Isso. Generalista, falando especificamente da área de marketing, né? Existem as agências 360. A agência 360 faz de tudo, né? Uhum. Deixando o discurso bem raso, bem simples, ela é capaz de fazer de tudo. Vai atender um cliente num evento, vai fazer captação e gravação de audiovisual, produção, redes sociais, branding, vai fazer posicionamento, vai fazer estratégia, vai fazer propaganda, vai fazer publicidade, vai fazer conteúdo. Tem um cara na medicina que é o clínico geral que faz isso também. Mas quando você tem uma dor de ouvido péssima, você vai no otorrino. Uhum. Quando você tem um problema cardíaco, você vai no cardiologista. É aqui que eu estou. Né? Sim. Você entendi. quer tratamento de verdade, você quer que isso seja funcional, você vai no especialista. E quando o mercado se torna um mercado de especialistas, ele melhora. Porque você, como especialista, se você optou por essa rota, você se diferencia, você se torna exclusivo. Você colabora com outros pares do mercado. A gente deixa de ter... Alguns deixam de ser concorrentes, eles se tornam congêneres. Uhum. Né? Então, esse aspecto eu gosto muito de considerar esse aspecto, de pensar nele, mas eu já entrei aqui e falei demais a respeito desse ponto. Vamos... Não, sim, porque você estava falando, eu voltei, por exemplo, a gente estava dando um exemplo acadêmico do TCC, Sim, né? Que, a grosso modo, é como se a gente estivesse falando do Shark Tank. sim. As pessoas que vão lá, elas vão propor
um tipo de ideia, Sim. de produto ou serviço, o que quer que seja, mas ali já está no pressuposto que é rentável. Lógico. Assim, vamos dizer assim, né? Não, Claro que... mas você está coberto de razão. Mas é por aí, porque... Um Shark Tank recebe ideia, recebe Isso. oportunidade e recebe plano de negócio. Exato. E eles são muito, assim, Categóricos. se você assiste estruturalmente, você tem o conhecimento para... Você fala, ele matou porque isso é uma ideia. Não tem Exatamente. comprovação nenhuma que vai dar certo. Isso. Isso aqui já é uma empresa formada. Exato. É só Exatamente. investir e acabou. Então, é isso que, por exemplo, a gente está falando do ambiente acadêmico, Sim. mas é o que você está colocando aqui, fazendo uma coisa bem paralela, é que os empreendedores precisam ter essa visão. Precisam. Precisa ter essa visão, Sim. né? E não achar que a sua ideia, por exemplo, nossa, é porque é minha ideia, então vale não sei quanto. O mercado paga. O consumidor vai comprar. Exato. Exato. Não é? Então, é isso. Então, não adianta a gente viajar na batatinha e achar, nossa, mas então é uma super ideia. Ou aquela coisa... eu vou colocar um exemplo grosseiro aqui, tá? Sim. É assim, a pessoa está lá vendendo pipoca na porta da saída da faculdade. Sim. Nossa, aquela pessoa ganha rios de dinheiro vendendo pipoca. E aí, monta a pipoca também. Mas, viu? Qual que é a base? Né? Então, sempre achar que a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Verde, né? Peraí. Assim, eu não tive um acréscimo considerável de público para que você tivesse uma divisão, uma participação. Ali o cara tinha 100% do mercado, ele passa a ter 50% porque o público aumentou? Não, é o mesmo público. Exato. De ano, entra ano, sai ano, é o mesmo público. Segundo, a pipoca provavelmente é muito parecida. Então, eu não tenho muito potencial de diferenciação entre isso. Onde é que eu caio? Eu poderia listar aqui 10 dedos de alternativas, mas vamos para os fatos. Onde é que vai se dar a competição nesse aspecto? Preço. O cara vende o saquinho a R$10, entra um cara novo vendendo a 9. Esse cara vai vender a 9. Ele vai vender a 8, vai vender a 7. Daqui a pouco está todo mundo. O mercado que era de um só. Isso. E ele fazia os rios de dinheiro dele. Ele passa a fazer meio rio, ele passa a fazer 25% de um rio. Exato. Porque ele teve que reduzir o preço até 50% e agora ele divide. Isso. Então, é uma ideia ruim. Ou eles cartelizam, né? Isso. Olha, então você vai para uma entrada, eu vou para outra entrada e tabela R$10. Está resolvido, exatamente. É nesse ponto que surge aquele cidadão com churro que fala, se eles estão cobrando 10 para fazer pipoca, por 10 eu vendo o churro e fico com o mercado deles. Pronto. E assim a beleza do processo é que o mercado, ele é uma mão muito grande. Sim. Né? Ele é uma mão, né? Para não deixar bem claro no áudio. E essa dinâmica dele faz com que a gente tenha flutuações, novas empresas, novas ideias, novas oportunidades que surgem, que desaparecem com uma velocidade muito grande, e a economia roda. Exato. Isso é uma beleza na economia americana, porque a economia americana se debruça sobre o giro. Isso. A coisa tem que girar. Exatamente. Né? O brasileiro tem menos, ele quer proteção, ele quer, mas e aqui, se eu fizer isso, e se eu, mas eu preciso de um investimento. Todo mundo precisa de um monte de coisa, mas ele se preocupa menos com o giro, com a atração, do que com esse processo. E essa é uma característica de pequeno empreendedor, porque em grandes empresas, grandes negócios que estão habituados a trabalhar com práticas que muitas vezes são inovadoras para o nosso mercado, mas que já são de décadas em outros mercados, essas têm condição de trazer isso e performar melhor. E por que traz isso? Porque atrai os melhores talentos, porque trouxe pessoas que fizeram melhores perguntas lá atrás, Exato. porque ampliaram os seus horizontes, as suas janelas e conseguem contribuir com um resultado melhor. Fantástico. Querido, olha, conversa boa passa muito rápido. Nossa, tudo isso. Tudo, você vê? Vejo. Então, assim, porque... é sempre assim, a conversa, quando ela é boa, a gente vê, já foi. Eu queria, para encerrar, e você já está convidado a voltar, Volto antes que eu me esqueça, que considerações finais ou que mensagem final você queria deixar para as pessoas que nos ouvem, nos assistem,
ou enquanto empreendedores, desejar empreender, ou a título de experiência de vida, o que você queria deixar como mensagem? Dani, eu gosto muito da tua iniciativa do podcast. Eu acho que ela pode ser a nossa moldura para essa mensagem final, porque você é um grande exemplo desse processo, e não é para jogar glitter, né, e tudo Não, eu mais, sei mas que eu não, acho que nem faz parte. conheço, eu sei que não. Você sabe que eu não preciso, mas quando nós nos conhecemos, as coisas eram mais cartesianas. Isso. O mundo era mais cartesiano e a gente não está falando de tanto tempo assim. Não. A gente está voltando pouco mais de uma década. Exato. A velocidade com que as coisas acontecem faz com que muito se torne obsoleto, com que seja muito difícil a gente manter os relacionamentos ativos, mas isso não pode ser um impedimento para que a gente tenha essa perspectiva de evolução, de melhora, Exato. de crescimento. Exato. Empreender deveria ser uma preocupação para todos, inclusive quem tem um contrato e pretende manter o contrato de CLT. Exatamente. Porque empreender vai além do fato de você cuidar dos processos de instauração de uma empresa. Ele conversa muito com a forma como você conduz a tua vida. É aquela disposição em fazer, é aquela disposição em resolver, é a disposição em ser útil. Uhum. Uma criança consegue empreender ainda sob a tutela dos pais, Exato. quando ela ajuda na limpeza da casa, na organização do seu quarto, guardando seus brinquedos. Ali já nasce um pouco desse empreendimento, porque ele considera que se ele faz a parte dele, os pais têm mais tempo, menos preocupação, brincam juntos, têm mais tempo de qualidade junto. Quando você resolve melhor os problemas como o CLT, você vai além, sobra mais tempo para você, sobra mais... sobrou mais tempo, meu chefe vai jogar mais coisa. Sobra mais alavanca para você poder conversar com esses Exato. líderes, e se eles forem líderes mesmo, eles vão ouvir você e vão falar, olha, realmente você tem resolvido muito, eu tenho condição, eu gostaria de te manter, eu vou trazer essa bonificação, essa evolução. Então, você já está apresentando mais para poder solicitar alguma coisa, e tudo isso vem muito nesse sentido. Então, por que eu puxei o podcast? Porque lá atrás, você tinha o seu dia a dia, a sua rotina de prática clínica, né? O seu dia a dia, suas consultorias, talvez. Exato. E as aulas. Isso. Hoje, além de tudo isso, tem um podcast, tem uma série de pessoas que você inspira, com as quais você se relaciona. O seu universo se tornou ainda maior e nem por isso ele se tornou mais desafiador. Você faz isso com leveza, faz isso com graça, faz isso com gosto, faz isso com a preocupação de levar para pessoas uma contribuição isso. que, de alguma maneira, Exato. vai melhorar o dia, vai trazer um pouquinho mais de conhecimento, tem talvez o potencial de mudar um rumo dentro da história dessas pessoas, mas você não está entrando dentro da mente dessas pessoas e fazendo isso acontecer, você está dando a inspiração necessária para que elas façam isso. Então, eu gostaria que essa conversa, como as outras oportunidades de aprendizado que as pessoas encontram hoje, em toda a internet, com outras pessoas, especialmente, assim, falo da internet, mas conversar com outras pessoas é tão importante quanto, porque isso abre essa janela. O diálogo é importante. Ele é muito importante, o diálogo é muito importante e ele tira você do mainstream, daquilo que está sendo propagado por todos, pelo grande meio. Antigamente era a TV, né? O grande vilão, hoje é a internet. Conversar é importante. Conversar faz com que você melhore os seus argumentos, melhore sua opinião, melhore suas perguntas. Com perguntas melhores você empreende melhor, você traz isso para dentro de si e quem sabe aí, daqui a algum tempo a gente escuta alguém dizendo para a gente, poxa, gostei muito daquela conversa, me inspirou, como fizeram tantos alunos seus, como fazem alguns alunos meus e dos quais eu tenho ótimas lembranças. Hein? E não tenha dúvida, porque as pessoas me param muitas vezes e falam assim, olha, adorei aquele convidado X, né? Sim. Nossa, serviu muito aquela conversa, né? Que bom. E é interessante, fazendo esse aponte aqui, o diálogos eu faço para mim, primeiramente. Se teve algum tipo de repercussão, se foi importante para mim, consequentemente, será importante para alguma outra pessoa. Sim. Que seja uma, já basta. Exato, né? exato. Mas fazendo para você e fazendo com a paixão que você faz, como as pessoas têm suas paixões específicas, não confundir paixão com negócios. Exatamente. Ele traz um potencial de gratificação, de recompensa, de preenchimento da nossa vida muito grande. Então, acho que
temos uma boa mensagem de fechamento. Ah, sem dúvida nenhuma. Querido, quero fazer um brinde com você Vamos fazer um para brinde. brindar a amizade, a sua gentileza de estar aqui comigo, o seu tempo. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço demais o convite. Muito obrigado. Tomara que volte, tomara que a gente continue conversando com a frequência que a gente tem conversado e que muita gente se sinta inspirado por isso. Vocês ouviram, hein? Ele vai voltar. Beijo. Até a próxima. Até mais. Obrigada, querida. Imagina.